Fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o panorama geral da busca de São Paulo por um volante, né, cara? Como vocês sabem, é uma das prioridades de São Paulo no momento, ao lado da chegada de um lateral esquerdo, nome esse, que você já sabe quem são, pelo menos quem acompanha o canal sabe. Se você não sabe, é óbvio, você tá mal informado, acompanha os vídeos passados aí. E é claro que quem acompanha aqui todos os vídeos do canal já sabe quem é, né, cara? E nesse vídeo você vai saber o panorama geral da busca de São Paulo por um volante, né, cara? O volante, quem são os nomes? Tem 3 nomes que podem estar pintando no São Paulo, quem sabe, no qual eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo qual é a situação de cada um deles. Então vai ser um vídeo completaço, juntei o máximo de números de informações possíveis. Então é claro, né, cara, pra você não perder absolutamente nada, você já sabe, tem que clicar no gostei pra ajudar a divulgar o vídeo, né, cara? Também se inscreve no canal, porque se inscrevendo aqui, você vai ficar por dentro de tudo que sai nos próximos dias relacionados ao São Paulo Futebol Clube. Então se você não quer perder nada, ajuda o canal aí no crescimento também, né, cara? Recentemente monetizamos ele, então, cara, se inscreve aí que com certeza você não vai se arrepender, vai valer muito a pena. E vamos que vamos, tá, cara? Vamos que vamos, porque como vocês sabem, é uma das prioridades impostas pelos Zubeldia ao lado da busca de um lateral esquerdo. Eu não preciso nem falar pra vocês o porquê que após a saída do Caio Paulista tem ficado uma lacuna enorme, gigantesca ali na lateral esquerda. É a busca por um volante. O São Paulo está no mercado a todo vapor na busca por um volante, né, cara? E é claro, principalmente após a lesão do Pablo Maia se agravar, ele ficar por fora pelo menos aí no mínimo uns 5 meses, o São Paulo tá em busca de um primeiro volante. E muitos nomes já foram debatidos, alguns já trouxe no canal, inclusive tivemos atualizações sobre a situação de cada um deles, como o Matheus Henrique. São Paulo inclusive já até comunicou o Sassuolo, a equipe que é dona dos direitos dele, pra saber qual é a situação dele. E é justamente por ele que nós vamos começar a conversar, porque nos últimos dias, de trazer informação, nos últimos dias, nas últimas semanas, que o São Paulo teria sinalizado pelo Sassuolo, teria monitorado ele ao lado de outras equipes brasileiras, um possível interesse no Matheus Henrique, ele que tem 26 anos de idade, saiu do Grêmio muito cedo, foi pra Europa, só que aparentemente parece não ter tido o mesmo sucesso por lá, e o sucesso dele e o futuro dele não está garantido. Inclusive ele não descarta um retorno ao futebol brasileiro. E tivemos uma informação, duas informações, no qual eu vou falar pra vocês, uma que saiu ontem e outra que saiu hoje. Que o Matheus Henrique aparentemente parece ter gostado do projeto do São Paulo. Realmente o São Paulo tem um projeto bem promissor que costumou, pelo menos, atrair os jogadores recentemente. E isso é bem interessante. O futuro do Matheus Henrique continua indefinido. No entanto, o volante topa um retorno ao futebol brasileiro no momento. O São Paulo foi uma das equipes que mais demonstraram interesse em contar com ele. A diretoria tricolor já recebeu uma sinalização positiva e o Matheus inclusive topa fechar com o São Paulo, mas uma negociação vai além do simples gostar, você sabe, né? Além do simples gostar do projeto, porque tem que se acertar principalmente com a equipe que é dona dos direitos dele, né, cara? O São Paulo não tá afim de pagar caro, você sabe muito bem. O Sassuolo tem contrato até junho de 2026 com o jogador e em um primeiro momento a equipe pediu 52 milhões de reais para a liberação do mesmo. E nesses valores o São Paulo não vai fechar o negócio e a diretoria tenta um empréstimo como opção de compra. Essa é a ideia principal do São Paulo, principalmente, é claro, porque ele chegaria para suprir a ausência do Pablo Maia. Então realmente não faria sentido o São Paulo já chegar comprando ele em definitivo, já que não é uma necessidade tão grande, né, já que ele ficaria ali no primeiro momento na posição do Pablo Maia, poderia vir depois a dar certo junto com ele, ou ser um reserva, não sei o que aconteceria, né, mas foi dito também que o Sassuolo toparia, pelo menos, 52 realmente, vamos dizer que é um valor um pouco alto, porém, dizem que eles topariam pelo menos ali 35 milhões de reais. Mas o plano ainda hesita, porque a ideia do São Paulo é sim tentar um empréstimo com o Matheus Henrique, pelo Matheus Henrique. E hoje saiu uma outra informação um pouco mais atualizada sobre a situação dele, tá, rapaziada? Que diz que, como vocês sabem, um dos times mais interessados dele ao lado de São Paulo é o Cruzeiro. E o Cruzeiro realmente virou SAF, está querendo se fortalecer e contratar jogadores definitivos. E o Cruzeiro também avançou um pouco mais pela contratação do volante. E inclusive eles sinalizaram com uma proposta de 6 milhões de euros, né, cara? Algo próximo de 30 milhões de reais na última sexta, tá, galera? Os italianos até se interessaram em abrir um negócio em 30 milhões de reais, né? E a tendência é que eles podem chegar a um acordo já nos próximos dias. Então o Matheus Henrique foi um pouco mais complicado, já que o Cruzeiro topou sim negociá-lo em definitivo. E é a ideia principal do Sassuolo. Um empréstimo realmente, não vamos dizer que é uma ideia descartada pelos italianos, porém a ideia principal seria sim negociar o atleta em definitivo. E o São Paulo não queria fazer negócio nesses moldes, né, cara? Mas lembrando, não é um jogador descartado, o São Paulo ainda pode tentar uma cartada por ele. Porém, é claro, com o avanço do Cruzeiro, tudo fica bem mais complicado. E, segundo um amigo meu aqui no YouTube também, que traz vídeos relacionados a São Paulo, Teclas Daniel, o São Paulo teria monitorado um outro volante já, teria visto a situação dele, e é um que eu tinha indicado também, é um dos que eu indiquei. Eu indico sempre alguns jogadores do São Paulo que estão à disposição no mercado, e ele parece não ter tido tanto espaço por onde passou, parece ter conseguido até um sucesso recente na Fiorentina, só que não vai ficar por lá em definitivo, que eu estou falando do brasileiro Arthur, né, rapaziada?
o brasileiro Arthur. E a informação sobre o Arthur, eu gostaria muito, hein, cara, de contar com o Arthur, hein, velho. É a seguinte, que o São Paulo sondou a situação do volante Arthur, que estava emprestado pra Fiorentina. Ele tem 27 anos, pertence à Juventus, onde tem vínculo até junho de 2026. A intenção do clube paulista seria um ano de empréstimo com opção de compra ao final do contrato. É essa a busca do São Paulo por um volante, seria assim baseado nesses moldes. Um empréstimo, cara, o Arthur, vou falar pra vocês que apesar de não ter conseguido tanto sucesso na Europa, meu amigo, eu preciso falar pra vocês que é o tipo de jogador que dá certo, né, cara? É quando voltando pro Brasil. E o Arthur, pra mim, é um jogador top, hein, cara, pro nível do futebol brasileiro. Jogou muito no Brasil, jogou muito no início do Barcelona, depois realmente ficou meio sumido, ficou meio ausente. Mas eu acho que um retorno dele pro São Paulo seria top, hein, cara. Ele foi emprestado pra algumas equipes, jogou até que teve espaço na Fiorentina, porém não vai ficar por lá. E a Juventus já emprestou ele pra diversas equipes. O Liverpool e a Fiorentina foi uma delas. E aparentemente não parece ter muito espaço por lá, onde tem contrato até junho de 2026, né, cara? Então realmente é um contrato um pouco mais longo, pelo menos aí de mais 2 anos, né, cara? E o São Paulo poderia sim, quem sabe, ter a oportunidade, já que ele passou por outras equipes grandes até da Europa e não teve oportunidade, não teve minutagem. E no São Paulo ele teria uma boa minutagem, cara, que fique bem claro. Então realmente eu gostaria muito de ver o Arthur no São Paulo, hein, cara? Eu gostaria muito de ver o Arthur no São Paulo. Vai voltar pra Juventus agora no início dessa temporada. Provavelmente não terá uso. E o São Paulo pode ver com carinho, hein, cara, a situação do Arthur. Eu gostaria muito de ver ele chegando ao São Paulo. A informação que se partiu do Teclas Daniel. E o São Paulo, sim, deve, pra mim, pelo menos, intensificar as conversas. Porque a ideia do São Paulo é essa, né, cara? Se o Cruzeiro realmente avançou pela contratação do Matheus Henrique, realmente fica um pouco mais complicado. Porque a ideia do São Paulo, de fato, é trazer um cara por empréstimo. Não é já contratá-lo em definitivo, já que a necessidade por um volante não é tão urgente assim, né, cara? Pelo menos que é um cara que substitui à altura o tempo que o Pablo Maia vai ficar de fora, que pode sim se alongar até o final do ano, quem sabe, não sabemos, né, cara, porque tudo depende da recuperação dele da cirurgia, e aí, quem sabe, se ele for bem, por que não comprá-lo em definitivo? Então o Arthur pra mim seria um nome e tanto, hein, cara, eu gostaria muito de ver ele no São Paulo. É claro, temos nome como Casemiro, também, né, Casemiro, mas realmente é complicado. O Lucas falou sobre a chegada do Casemiro, na mesma entrevista que ele falou sobre o Alexandre, ele falou que realmente gostaria muito de contar com o Casemiro, que manda mensagem pra ele direto, perguntando quando é que ele vem. Realmente o Casemiro seria um sonho, né, cara? Eu falo Arthur, eu falo, mas o Casemiro seria o meu sonho. Não tem como negar, né, rapaziada? Mas realmente, o próprio Lucas já falou e todo mundo sabe disso, não preciso falar, e eu não preciso, Lucas, falar que a situação do Casemiro é muito complicada, né, cara? É muito complicado a gente imaginar o Casemiro vindo para o São Paulo, porque ele foi comprado há 2 temporadas pelo Manchester por 70 milhões de euros, né, que fique bem claro. Talvez não fique no Manchester, mas a tendência é que ele vá para o Al Nassr, né, cara, da Arábia Saudita, ainda fazendo uma boa grana por lá. Ele realmente é um jogador... ultimamente, realmente, fisicamente, não tá lá essas coisas, mas ele ainda tem mercado, hein, rapaziada, tem mercado, então é difícil imaginar ele voltando para o Brasil tão cedo. Talvez volte para o São Paulo, talvez volte para o time que o revelou, porém eu acho que no momento é muito complicado a gente ver o Casemiro pintando no São Paulo. Mas já pensou? A diretoria está preparando esse presente pra gente? É complicado imaginar isso, né, cara, mas eu gostaria e muito de ver o Casemiro pintando no São Paulo. Cara, já pensou? Nossa, velho, seria sensacional, mano. E por último, vamos falar sobre Thiago Mendes. Todos vocês conhecem muito bem o Thiago Mendes porque ele deu uma entrevista, galera. Ele deu uma entrevista falando sobre o retorno para o futebol brasileiro. O São Paulo tá precisando de volante. Você sabe que ele é um volante, teve sucesso no São Paulo, ele foi pra França, no Lyon, jogou no Lille. E atualmente está jogando no mesmo time do Coutinho, do ex-time do Coutinho, o Al Rayyan, né, cara? E o Thiago Mendes deu a seguinte entrevista ao André Hernan, que foi perguntado sobre o futuro para o Brasil. E ele falou o seguinte: está muito cedo ainda, mas estamos no mercado. Sempre é bom voltar ao país de origem. Jogar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, Sul-Americana, estou há 8 anos fora, então ficaria feliz de voltar a jogar o Brasileirão, que tem sido um campeonato bem competitivo. Joguei com jogadores como Payet e com outros também, Coutinho, joguei recentemente lá em Doha, e tem o Thiago Silva. Estamos abertos à negociação, mas nesse momento é importante ter propostas e opções na mesa, né, cara? Então essa situação do Thiago Mendes é um outro volante que tem sido observado também pelo Cruzeiro, que tá de olho em um volante. Ele mencionou até jogadores do Vasco, né, cara, que vocês viram que ele tem amizade, que jogou na França, jogou com o Coutinho lá no Catar, então realmente é complicado, né, cara, a situação do Thiago Mendes, mas, cara, ele já tá com 32 anos de idade, eu acho, né, 32, 33, então, pra mim, cara, ele não dá pra aliviar muito esse retorno para o Brasil, se ele pensa em retornar para o Brasil, né, pelo menos jogar em alto nível. Então, o Thiago Mendes é uma opção também, rapaziada. O Thiago Mendes eu consideraria uma opção, porém, vou ser sério com vocês, que quanto a ele, a gente não tem nada mais sólido, né, pra se apoiar, pra falar realmente Thiago Mendes vai vir, porém, só essa entrevista que eu queria destacar pra vocês, que
ao ser perguntado para o André Hernan há um possível retorno para o Brasil, ele falou isso. Porém, o São Paulo está na busca por um volante, vai analisar mais algumas opções, então eu não descartaria o São Paulo poder também ver a situação do Thiago Mendes, tá, galera? Então, de qualquer forma, eu já salientei aqui para você que é uma das opções, e creio que as principais opções sejam essas três. Casemiro eu mencionei, porque é sempre um sonho da torcida de São Paulina ver ele de volta, não só da torcida, mas também dos jogadores, mas realmente tem que passar o panorama real para vocês, que o Casemiro é um pouco complicado de imaginar vindo para o São Paulo, pelo menos agora, né, rapaziada? Mas eu gostaria muito. E que volante seria o Casemiro vindo, né, cara? Mas também todas as outras opções que eu falei pra vocês, eu gostaria muito. Thiago Mendes, Arthur, Matheus Henrique, pra mim seriam opções de alto nível, mas eu quero saber a opinião de vocês, hein, cara? Qual desses volantes foi o que mais te interessou? Qual foi o que você mais gostou da ideia de ver ele chegando ao São Paulo? Deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima e falou!